Então vamos continuar aqui, pessoal. No vídeo anterior, falávamos do avanço liberal. Os liberais no poder, tomando uma série de medidas para tentar, principalmente, no sentido de dar mais autonomia para as províncias, beleza? Eu comentei com vocês no finalzinho do vídeo passado que o auge do chamado avanço liberal se deu no ano de 1834. Por quê? Porque neste ano a Câmara aprovou o ato adicional. O que foi o ato adicional? Eles pegaram a Constituição de 1824 e acrescentaram uma série de coisas ali, de adendos, tá? Levando em consideração que tinha algumas coisas que não estavam funcionando bem, né? Então era necessário criar modificações e acrescentar determinadas coisas, enfim. O ato adicional, portanto, foi uma série de adições feitas à Constituição. E aí, a pergunta é, vou até esconder aqui, a pergunta é, o que dizia esse ato? Pessoal, vamos jogar sincero, né? Lá no final do ano, quando você estiver prestando Enem, estiver prestando FUVEST, você tem que lembrar tanta coisa na sua vida, né? Você vai lembrar o que foi o ato adicional da regência de 1834? Então, vamos fazer o seguinte, segue a lógica. Qual a lógica do período regencial? No momento em que os liberais estão no poder. Não é dar mais autonomia para as províncias? Então é isso, fechou. Você vai lembrar que o ato adicional, ele veio no sentido de dar mais autonomia para as províncias. Criou ali mecanismos para facilitar certas burocracias, dando mais liberdade para as províncias tomarem decisões, por exemplo. Tudo bem? Sendo que o ponto mais importante nesse sentido, sem dúvida nenhuma, foi a criação do poder legislativo para as províncias. Então esse vai ser o ponto principal. Entre vários pequenos mecanismos, esse foi o de destaque. A partir de agora as províncias vão ter o poder legislativo. Pessoal, vão ter deputados provinciais. O que seria hoje os deputados estaduais. Tudo bem? Beleza? Pegou a ideia? Então as províncias vão poder fazer leis para elas, né? O legislativo ele faz leis, então as províncias vão poder elaborar leis para si. Mais autonomia. Tudo bem? Beleza? Pegou a ideia? Pessoal, o ato adicional, para além de dar mais autonomia para as províncias, vai dar um ajuste em algumas coisas, vai ajustar uma coisa aqui, uma coisa acolá, tá? Por exemplo, o sistema de regência não era previsto na Constituição, nem sabia muito bem como fazer o negócio funcionar, né? Criaram ali, no momento que Dom Pedro renunciou às pressas, a ideia da regência trina, 3 regentes. Só que estava muito complicado, 3 pessoas ali no comando, então eles decidiram colocar na Constituição que caso houvesse a vacância do trono, caso não tivesse, o rei ali no momento não pudesse assumir, teria um regente uno, apenas um regente. Beleza? Apenas um regente. Então, pelo ato adicional, a partir de agora, teremos um regente governando. Em 35 vai ter uma eleição no parlamento que vai escolher, adivinha quem? Adivinha quem? Esse mesmo, pessoal, Diogo Antônio Feijó. Tudo bem? O Feijó que nós falamos no vídeo anterior. Ele se tornou regente em 35 e foi ali até 37. Pois bem, pessoal, outro ponto importante que esse ato vai colocar aí, vai ser a suspensão do poder moderador. Ninguém sabia muito bem o que fazer com o tal do poder moderador durante a vacância do trono, a ausência do rei. Então, eles vão discutir, o parlamento vai discutir, vai dizer assim, enquanto não tiver rei, o poder moderador ele vai ficar suspenso, tudo bem? Vai ficar suspenso. Quando o imperador assumir o poder, aí ele volta a funcionar como antes. Lembrando que o poder moderador é aquele quarto poder, que dava amplos poderes para o governante, tudo bem? Mas até 1840 vai ficar suspenso. E por fim, um outro fato mais curioso do que qualquer outra coisa aqui, foi transformar o Rio de Janeiro num município neutro, que é o embrião da ideia do que a gente tem hoje de Distrito Federal. A capital, a sede onde ficam os governantes do país, tem regras especiais, regras diferentes de funcionamento na sua administração. Eles chamaram aí de município neutro. É o mesmo conceito que nós temos hoje do Distrito Federal. Tudo bem? Tem ali as suas regrinhas próprias diferentes dos estados, Brasília tem regras diferentes aí dos estados brasileiros. Nem é chamado de estado, é chamado de Distrito Federal. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Pois bem, pessoal. Os liberais, portanto, chegaram no seu momento máximo aqui. No ano seguinte elegeram o Feijó, só que é o seguinte, lembra do começo da aula? Falei para vocês que esse é um momento de crise. Pessoal, crise econômica, crise política, um momento delicado em vários sentidos. Diante disso,
a política no Rio de Janeiro vai esquentar, as coisas vão esquentar, a situação econômica não melhorava, os liberais não conseguiam resolver e as brigas políticas se intensificavam entre vários políticos de várias regiões diferentes, sobre dar privilégios demais para uma região ou outra, enfim, a política estava pegando fogo, pessoal. E em 1836 teve eleições para o parlamento, acontecia de 4 em 4 anos, tá? Teve eleições para o parlamento e vai ser eleito um parlamento de maioria conservadora, tudo bem? Da ala, do grupo conservador. A gente considera que a partir de 36 começa o regresso conservador. O Feijó ainda era regente, só que ele não vai conseguir mais governar, pessoal. Ele vai acabar renunciando, tá? Ele vai renunciar e vai subir ao poder no lugar dele. Vai te dar um nome, que nem eu fiz com o Avanço Liberal, que o nome foi o Feijó. Vou te dar um nome para o regresso conservador, que vai ser o nome do regente Uno, que vai governar de 37 a 40. Olha, hoje eu tô que tô, hein, pessoal? Esqueci de colocar a data, errei a outra data. De 36 a 40. Lembrando que o período regencial vai até 40, tá? Calma aí. 36 a 40, tá? Pois bem. O nome que eu vou te dar vai ser esse, pessoal. Araújo Lima. Tudo bem? Araújo Lima. Ele vai ser o nome referência para nós. Porque ele vai ser o regente de 37 até 40. Mas a gente considera que a partir de 36... com a diminuição do número de liberais, a maioria conservadora na Câmara, já vai começar a acontecer coisas no sentido de centralizar o poder. Lembra lá? Liberais, autonomia, conservadores, centralização de poder. Beleza? Pessoal, a propósito, o período ficou conhecido como regresso conservador porque um político importante da época, chamado Bernardo de Vasconcelos, ele foi no Congresso, subiu ali no meio da confusão nas eleições de 36 e tal, ele vai subir agora e fala: o Brasil precisa regredir. Regredir é ruim, né? É ruim. Então o pessoal preparou a vaia, né? Regredir. Só que ele continua falando: precisa regredir ao tempo em que havia ordem, havia desenvolvimento, havia paz, havia blá 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 blá. Daí o termo, quando os conservadores conseguiram a maioria, né? O regresso, né? No sentido, né? Regredir, regresso conservador, beleza? Pois bem, pessoal, sobre o regresso conservador de 36 a 40, só precisa saber uma coisa, tá? Enquanto no avanço liberal, nós falamos da Guarda Nacional, falamos da criação do Código de Processo Penal, falamos do ato adicional, aqui só precisa saber de uma coisa. Em 1837, a Câmara, de maioria conservadora, apoiou a Lei de Interpretação, que eu resumi, tá? Diminuir aqui, interpretação do ato adicional. Foi uma lei, pessoal, que basicamente desfazia esse monte de pequenas autonomias que foi dado pelo ato adicional. Foi isso. É só você seguir a lógica. Segue a ideia. Avanço liberal, mais autonomia para as províncias. Regresso conservador, mais centralização no Rio de Janeiro. Beleza? Portanto, a lei de interpretação vai fazer o quê? Vai tirar a autonomia, tá? Vai, inclusive, manter a existência de um legislativo provincial, só que esvaziado, no sentido de não ter poderes de fazer muitas coisas, de proporem leis aí muito autonomistas, vamos dizer, né? Então vão até manter o legislativo. As outras coisas foram mantidas, né? Esse ponto aqui, né? Não tem nada a ver com a autonomia das províncias, mas aqueles pequenos mecanismos que foram inseridos na Constituição desaparecem, beleza? Então é só seguir a lógica, tá? Pois bem, pessoal, a situação econômica do país não melhorou, a situação política ficou mais tensa ainda, tá? Principalmente nas províncias. A partir de 36, a gente vai ver que nas províncias, agora com menos autonomia ainda, com a crise econômica, com descontentamento pela ausência do rei, pessoal, várias revoltas começam a explodir em vários lugares. Calma que a gente vai falar dessas revoltas daqui a pouco, tá? Começar a explodir revolta para tudo quanto é lugar. E mesmo assim os conservadores conseguiram se blindar ali na capital, pessoal. Conseguiram se blindar e mantiveram no poder, beleza? O ano de 1840 haveriam eleições. Teríamos eleições novamente para a Câmara. Os conservadores, pessoal, eles criaram ali alianças, eles criaram esquemas na Câmara de forma que
os liberais teriam muita dificuldade para vencer essas eleições. Lembrando que as eleições elas eram cheias de limitações na época. Nós falamos, né, lá da Constituição de 1824, voto censitário, né, eleições indiretas, etc. e tal. Mas eles criaram um mecanismo ali, pessoal, né, que envolvia corrupção, né, envolvia acordos políticos conchavos, que dificilmente os liberais venceriam. Pessoal, às vésperas da eleição, os liberais eles tinham consciência disso. Eles falaram, a gente vai perder essa. Os conservadores vão continuar mantendo a maioria na Câmara. Como a gente faz para conseguir o poder? Aí alguém deu a ideia, falou, por que a gente não coloca Dom Pedro no trono agora? O que você falou? Dom Pedro tem 14 anos e que adiantaria? Se a gente colocar ele no trono, acabou a regência. Mas vocês perceberam que 40 eleições. Quando vai ter outras eleições? 4 anos. Quando vai ter outras eleições? 44. Pessoal, 44, o Dom Pedro já vai ter 18 anos e vai assumir a coroa de uma forma ou de outra. Então, esses próximos 4 anos, os conservadores venceriam as eleições, ficariam de 40 a 44 e depois Dom Pedro assumiria. Então, ele subir agora ou subir daqui 4 anos não ia fazer tanta diferença. Faria diferença se os liberais colocassem Dom Pedro, fossem os salvadores da pátria, porque, pessoal, imaginem vocês, em 1840 havia uma ânsia do povo brasileiro pela resolução das crises, de todas as crises, revoltas em várias partes do país, crise econômica, miséria e por aí vai. Então, Dom Pedro poderia surgir como um salvador, não é? E essa foi a sacada. Os liberais, o que eles fizeram? Eles lançaram uma campanha, a chamada campanha da maioridade. Lançaram uma campanha dizendo assim, vamos colocar Pedrinho no trono agora. Pedrinho tem 14 anos, vamos colocar ele agora, porque ele vai resolver, né? Ele vai salvar o país. A gente sempre tem essa ideia de que vai vir uma pessoa e vai resolver tudo, né? Então eles vão se aproveitar desse imaginário. Vamos colocar Dom Pedrinho no trono, antes da hora, e o problema vai ser resolvido. Pessoal, a campanha foi um sucesso. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias partes do país. É isso aí, Pedrinho no trono. Os liberais lançaram a campanha. Beleza. Só que, pela lei, Pedrinho tinha que ter 18 anos. Ele tinha 14. Como é que faz? Tinha que mudar a lei. Quem muda a lei do país, pessoal? Quem muda a lei é a Assembleia. Quem muda a lei, pessoal, é o Parlamento. E o Parlamento tem uma maioria de conservadores. Então, a ideia, né, assim, básica é eu apresento um projeto de lei, ele tem que ser votado na Câmara, só que era uma Câmara de maioria conservadora. Só que aí que está a genialidade do plano dos liberais, pessoal. Eles vão propor a lei, mesmo com maioria conservadora. E por que foi genial? Porque, pessoal, pensa bem, Dom Pedro vai subir ao trono, ou em 40 ou em 44. Ele vai subir ao trono, beleza? Imagina que você é um político conservador na Câmara. Você pode votar não, mas não é legal votar não, porque Dom Pedro vai subir ao trono ou em 40 ou em 44. E quando ele subir ao trono em 44, caso você fale não, ele vai olhar para sua cara e falar, você falou não, né? Você falou não, né, companheiro? Você não queria que eu subisse ao trono. Lembrando que Dom Pedro tinha o poder moderador nas mãos. Então, entenda que politicamente os conservadores ficaram numa saia justa. Porque a campanha era um sucesso, todo mundo queria Pedrinho no trono. Pedrinho, obviamente, queria sentar no trono, porque deve ser mó legal ser rei com 14 anos, concorda? Então, entendeu a sinuca de bico? Diante disso, pessoal, os conservadores eles vão sorrir amarelo e vão votar a favor. Mudaram as regras do jogo no meio do jogo. Por isso que a gente dá o nome para esse episódio de golpe, tá? É um golpe branco, né? Os políticos dão esse nome, um golpe branco. Que não tem violência, não tem tiro, não tem morte, não é um golpe violento. É uma mudança de regra do jogo no meio do jogo. O episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Tudo bem? Portanto, pessoal, Dom Pedro sobe ao trono em 1840 com 14 anos e junto com ele os salvadores da pátria que colocaram ele no trono, os liberais. Então o plano dos liberais dá muito certo. Sacou a ideia? Então se encerra em 1840 o chamado período regencial. No entanto, peraí, calma aí. Fizemos uma análise política do período, tá? Vimos a economia, falamos um pouquinho da economia brevemente, porque a gente já falou anteriormente. Falamos sobre a política liberal, conservador, centralização, autonomia. Vimos os principais eventos.
Agora a gente vai continuar na regência e eu vou contar para vocês, pessoal, sobre as revoltas, porque elas tiveram um grande impacto aí na história do Brasil no século XIX, tá? Então a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo eu volto com vocês falando um pouquinho das revoltas do período regencial. Até mais!